O Batman vai ser avô. Sim, vem aí o neto do Batman. Qual será o nome do garoto que vai herdar o legado do Cavaleiro das Trevas? E ainda nesse vídeo, veremos o Batman enfrentando o Batman Tim Drake, que talvez seja o melhor Batman. Fala galera, Rodrigo aqui, e no vídeo de hoje faremos o resumo e análise da terceira edição da HQ DC KO Night Fight. Tem uma playlist com todos os vídeos dessa HQ que vou deixar nos cards e no comentário fixado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nada sobre o universo DC, especialmente sobre o Superman. E dito isso, vamos à história. Nos capítulos anteriores, vimos que o Batman tentou trapacear durante o torneio, e por isso o coração de Apokolips o lançou em um tipo de ilusão, mundos criados especificamente para destruí-lo por dentro. No mundo atual, ele foi confrontado por um Jason Todd que se tornou o Batman. Jason tentou convencê-lo de que ele não era realmente Bruce Wayne, mas sim o Cara de Barro, alguém completamente insano que teria destruído Gotham e causado incontáveis tragédias. Foi então que Bruce tomou uma decisão consciente. Ele decidiu que, se o coração quer que ele acredite nessa ilusão, então ele vai acreditar, mas apenas para virar o jogo contra a própria entidade. O capítulo começa com Bruce realmente se transformando no Cara de Barro e atacando Jason do alto de um prédio. Enquanto luta, ele reflete sobre como o coração de Apokolips criou futuros alternativos distorcidos, nos quais ele é forçado a lutar até a morte contra seus antigos Robins. Mas o Batman deixa claro que não vai mais brincar com esse jogo cruel. Por exemplo, o ataque do Batman joga Jason de cima do prédio e tudo indica que Jason vai morrer. Mas, como sempre acontece, o Batman o salva no último instante. Esse gesto quebra a lógica da ilusão, a lógica desse mundo. Ao agir dessa forma, o Batman começa a corromper o funcionamento do pesadelo. O próprio Jason reage bem confuso, começando a questionar se aquele diante dele pode ser o Batman de verdade. O Batman responde dizendo que Jason fez algo que ele nunca conseguiu fazer. Ele realmente salvou a Gotham desse mundo sozinho. Segundo Bruce, ele nunca esteve realmente sozinho, porque sempre teve Jason e os outros Robins. Ele se cercou de pessoas todo o tempo. Então, ele pede desculpas por tudo isso que Jason está vivendo e deixa claro que vai ficar ali com ele. Não importa se esse mundo é real ou não, ele se recusa a abandonar seu filho. Ele até propõe que os dois encontrem uma saída juntos. Jason fica surpreso e até emocionado com essas palavras. No entanto, nesse instante, tudo começa a desmoronar. O coração de Apokolips separa os dois e se manifesta diretamente acusando Batman de ter trapaceado novamente. Enquanto leva Bruce para a escuridão, o coração afirma que o Batman não faz as regras, ele quem manda ali. O Batman responde dizendo que está cansado de jogos e que não vai mais fazer o que a entidade quer. Ele se recusa a lutar contra os seus filhos. Porém, o coração se torna ainda mais ameaçador. Ele reage dizendo que, se é assim, ele vai mostrar ao Batman o que está acontecendo no torneio desde a sua eliminação. E, realmente, ele obriga o Batman a testemunhar o destino de todos os seus aliados, que estão perdendo e precisam desesperadamente da ajuda do morcego. E, para piorar, o coração revela que o Coringa está avançando no torneio. Antes, a punição era apenas por tentar trapacear, mas agora o Batman continua quebrando as regras. Por isso, o coração propõe um novo acordo, e se o Batman vencer o próximo desafio, ele será devolvido ao torneio. O detalhe é que os próximos desafios não serão mais físicos, eles irão testar a sua mente e o seu coração. Com isso, a cena muda completamente. O Batman aparece em uma sala cheia de pessoas e começa a agir como se estivesse resolvendo um caso clássico de assassinato. Ele afirma que reuniu todos ali porque descobriu quem é o assassino.
Ele menciona aqueles que eram considerados suspeitos, mas afirma que apenas um detetive amador acreditaria nessas pistas óbvias. Ele declara que o assassino está na sala e promete revelar o motivo e o método, afirmando que o culpado achou que tinha sido inteligente. No entanto, antes que ele termine a frase, alguém grita para ele calar a boca e faz um dos presentes de refém, colocando uma faca em seu pescoço. Nisso, o Batman reage enviando um morcego tecnológico que ataca o agressor. E com o assassino distraído, o Batman o golpeia com um bastão, comentando que faz tempo que não precisa recorrer a brigas físicas. Depois disso, todos o elogiam, reforçando que ele é o maior detetive do mundo. O Batman recebe os parabéns por mais um crime resolvido e ouve que Gotham está segura novamente, sem nenhum caso em aberto ou arquivado. Porém, o Batman sai de cena, dizendo que ainda existe um caso que não foi resolvido. Daí pulamos para a Batcaverna, onde é revelado que esse Batman detetive que estamos acompanhando não é o Bruce Wayne, e sim o Tim Drake. Ele é contatado pela Stephanie Brown, que comenta como conseguiu capturar o Coruja em Corto Maltese sem a ajuda dele, e os dois brincam ali, mantendo uma rivalidade saudável. Quando Stephanie o convida para comemorar, Tim diz que não pode, no que Stephanie insiste que ele não seja como Bruce. Mas não tem jeito, Tim encerra a conversa e volta sua atenção para uma tela cheia de códigos binários. Ele começa a decifrá-los e percebe uma mensagem escondida como se fosse do Bruce pedindo por ajuda. Tim comenta que ama um bom quebra-cabeça e observa que já faz muito tempo que alguém não tenta invadir o computador da Batcaverna. E assim, o invasor se mostra muito habilidoso, tanto que os robôs morcegos da Batcaverna começam lentamente a se aproximarem do novo Batman. Contudo, quando eles o atacam, Tim Drake consegue desviar a tempo, já prevendo o que iria acontecer, e revida com seus morcegos tecnológicos que fazem grande estrago nas máquinas. Nisso, uma voz começa a sair dos robôs, afirmando que ele é Bruce Wayne, mas não o Bruce que esse Tim conhece. Tim Drake logicamente não acredita nesse papo, achando que se trata de inteligência artificial descontrolada ou algum tipo de vírus. Mas a voz prova que é Bruce ao lembrar que Tim, aos 14 anos, invadiu a Batcaverna porque achava que o Batman precisava de um Robin, e ele ainda menciona um outro detalhe. Tim costumava sonhar com a morte do próprio pai. E isso faz Tim parar imediatamente, pois realmente só Bruce Wayne sabia desse fato. É aqui que Bruce se manifesta em forma holográfica e explica que ficou preso no sistema por dias, observando tudo. Ele diz o quanto está orgulhoso de Tim, elogiando sua inteligência e afirmando que ele é um Batman melhor do que ele próprio jamais foi. Só que Tim não aceita essas palavras. Ele explode contra Bruce e pergunta que, se ele é tão bom Batman assim, então por que ele não conseguiu resolver o assassinato de Bruce? E Bruce responde que foi porque Tim não quis. Enquanto Tim Drake remove sua máscara e mostra seu rosto que tá a cara de Bruce, Bruce explica que Tim tinha todas as pistas, mas se recusou a resolver o caso, porque ao fazê-lo, teria que aceitar que Bruce estava realmente morto. Então, manter o mistério era uma forma de manter Bruce vivo. É quando Tim Drake confessa que, na verdade, ele só queria resolver um último caso ao lado do Batman. E com isso, Bruce diz que agora eles podem resolver o caso juntos. Ele pede que Tim olhe novamente para as evidências, especialmente para o que estava em seu cinto. E é quando Tim finalmente entende quem é o assassino. Parece que o caso está resolvido, e Bruce diz que só há uma maneira de confirmar. Eles precisam ir atrás do culpado imediatamente. Tim fica bem animado. Ele até diz que pode transferir Bruce para um robô novamente. Contudo, nesse momento, tudo dá errado. Bruce começa a ser puxado à força desse mundo.
Tim entra em pânico sem saber o que está acontecendo. Ele até implora para ajudar e simplesmente cai de joelhos dizendo que não quer fazer isso sozinho. Mas não tem jeito. Bruce é arrancado dali pelo coração de Apokolips, que o acusa de ter ajudado Batman Tim Drake quando deveria ter lutado contra ele, no que Bruce provoca o coração, dizendo que venceu o teste do jeito dele. E, bom, por fazer as coisas do seu próprio jeito, o coração promete que vai quebrá-lo, dizendo que poderia mostrar todas as diferentes versões de Batman que ele iria enfrentar. Ele poderia fazer todos que Bruce ama quererem matá-lo, mas ele escolheu machucá-lo de uma outra forma, uma forma mais cruel. Daí, Bruce acorda em uma cama, agora mais velho, e claramente preocupado com o que o coração vai aprontar agora. Ele percebe que não está na mansão e nem em sua antiga casa. Ao olhar pela janela, ele vê o beco do crime completamente vivo e transformado. Ele chega a admitir que Gotham nunca esteve tão bela. Nisso, alguém aparece em seu quarto, dizendo que salvou a cidade de Gotham graças aos ensinamentos de Bruce. E vemos que se trata do Damian Wayne, o filho do Batman, que nessa arte tá a cara do Dick Grayson. Damian explica que seguiu os passos do pai, mas depois criou seu próprio caminho, e agora Gotham não precisa mais de um Batman. Bruce fica um tanto chocado e tenta lhe contar a verdade. Mas Damian o interrompe afirmando que sabe que esse mundo não é real e que tudo faz parte de um jogo cósmico para manipular Bruce, que é a única pessoa real aqui. Aparentemente, isso facilita as coisas, tanto que Bruce pergunta se Damian pode ajudá-lo a escapar. E assim, Damian responde que pode. Mas antes, ele quer que Bruce entenda o que está em jogo para ele. Então, ele chama alguém e apresenta ao Batman seu filho, o neto de Bruce, chamado Alfred. O garoto tímido se esconde atrás do pai, com Damian dizendo que ele não precisa ter medo, afinal, aquele é o seu avô. E assim terminamos essa edição. O mundo do Tim Drake pareceu o melhor dos 3 apresentados até agora. Enquanto Dick tinha um exército de Robins e Jason tinha uma Gotham isolada, Tim criou uma Gotham onde todos os crimes foram resolvidos, reforçando que dos Robins ele é o mais detetive, talvez o mais eficiente. Agora, finalmente, chegamos no mundo do Damian, que promete ser o mais emocionante, porque aqui, Bruce tem um neto que se chama Alfred, e vamos aguardar para descobrir mais dele no próximo capítulo. Se curtiu esse resumo, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos capítulos dessa saga. Muito obrigado por assistir e até a próxima aventura.